Os titãs puros foram feitos para dar medo. E agora vamos ver uma lista, na verdade um ranking, de quais são os titãs mais assustadores de todo o Attack on Titan. Para começar, em primeiro lugar, vamos para Dina Yeager, a mulher do Grisha, a mãe do Zeke e o titã que devorou a mãe do Eren. O titã sorridente gera terror, exatamente por ser um gigante macabro com os dentes para fora, expressando um sorriso. E ele está aqui em último lugar nessa lista, porque apesar de muito assustador, existem titãs piores do que ele, mas não quer dizer que esse titã não seja um dos piores. Ele está entre os mais assustadores, fazendo inclusive as pessoas desistirem de lutar somente de olhar dentro dos olhos dele. O titã da Dina ficou bizarro, mais bizarro ainda do que a maioria dos titãs normais. Mas existe uma explicação simples de por que esse titã tem essa expressão. Na verdade, nesse vídeo aqui eu não vou me aprofundar muito nisso, mas vamos ver essa explicação rapidamente agora. Basicamente, os titãs puros, eles guardam a informação das últimas coisas que o humano estava fazendo. Então, quando um humano está fazendo determinada coisa e ele se torna titã puro, o titã puro traz esses traços de comportamento para sua nova vida titânica. Isso pode ser bem interessante e dá para fazer um vídeo só analisando isso. Mas, resumindo rapidamente, a Dina Fritz estava olhando nos olhos do Grisha. Imagina, quando ela tomou aquela injeção para se transformar em titã, ela estava olhando dentro dos olhos do seu amado. E ela, mesmo sabendo que ia se tornar um titã e ia passar muitos anos devorando humanos, talvez a eternidade toda, ela decidiu sorrir. Por quê? Nos seus momentos finais, ela não quis ser lembrada como uma pessoa que estava chorando, desesperada ou amargurada, nem gritando. Ela foi forte. Ela conseguiu manter um sorriso no rosto nos seus últimos momentos, sendo que por muito tempo, a memória que o Grisha teve da sua ex-mulher, Dina, foi exatamente esse sorriso. E ao se transformar, esse sorriso ficou estampado de uma forma bem bizarra no rosto do seu titã. É claro que ela, na sua forma humana, deu um leve sorriso só com a boca. Mas o seu titã colocou os dentes para fora e tinha aquela expressão completamente macabra. O próximo dessa lista é um titã anormal. O titã que não sabemos exatamente o nome dele, mas eu posso colocar aqui como titã mortal no ar. Isso porque esse titã é um dos únicos que consegue fazer acrobacias no ar. A minha teoria aqui é que para esse titã, antes da pessoa se tornar titã, ela provavelmente caiu de um lugar muito alto. E essa última memória como humano ficou estampada na mente do titã. Ele se lança no ar e consegue girar várias vezes. Além disso, ele corre muito rápido, ignora alguns humanos e tem um comportamento completamente anormal. Já não é nada agradável você se encontrar com um titã. Agora imagina um titã que faz coisas tão bizarras, e a sua movimentação é completamente insana. Parece que o seu corpo vai se quebrar inteiro, e ele se contorce como se estivesse possuído por um espírito do mal. O maior problema desse titã é que até para vencê-lo é difícil. Como acertar a nuca de uma criatura que tem os movimentos tão desalinhados? Como conseguir prever de onde ele vem e para onde ele vai com esses movimentos? E o pior de tudo, o seu comportamento não é nada natural. Em terceiro lugar, e cada vez nós vamos ficando mais bizarros aqui nessa lista, está o Titã Aranha, aquele que perseguiu a Sasha e anda como se fosse uma aranha. Esse titã está numa posição 4 patas, então por causa disso eu não vou comentar muito o que provavelmente a pessoa estava fazendo antes de se tornar titã. Mas a memória humana foi guardada, e ele se tornou essa forma bizarra de titã aranha. Ele se move como uma aranha porque ele está em 4 patas, mas ele não se move tão bem quanto o titã quadrúpede. Isso porque ele é um titã puro anormal. E o seu comportamento, como todos os titãs, é focado em devorar humanos. Tanto os titãs puros quanto os titãs anormais podem ter alguma variação, mas todos são focados em devorar humanos. E esse, com uma movimentação muito mais bizarra, toca o terror. Afinal, por mais que os titãs bípedes sejam uma coisa estranha e medonha, com o tempo, a galera de tanto enfrentar eles acaba se acostumando. Agora, quando eles veem um titã com forma humana, andando desse jeito e nessa velocidade, isso é algo bizarro demais. É bizarro de se ver e muito mais bizarro ainda de se enfrentar. Tirando que esse titã ganhou uma grande vantagem, já que a boca dele fica na altura dos humanos. Então basta ele saber correr e ir na direção dos humanos, abrir a sua boca e os seus dentes vão fazer o resto. Muito bizarro e até difícil de se combater. A tropa de exploração faz treinamentos para acertar a nuca dos titãs bípedes, usando o seu equipamento de manobras 3D. Isso quer dizer que no treinamento deles, eles fazem de tudo para aprender a acertar um gigante pela nuca, esse gigante estando de pé. Agora é um caso muito estranho ter um gigante nessa posição. E difícil também de se acertar. Imagine que quando uma pessoa está nessa posição e ele levanta a cabeça, a nuca fica totalmente protegida. Sendo assim, esse titã é realmente um problema.
Além de assustador ter os movimentos bizarros, ele ainda tem uma camada de proteção, porque a própria cabeça está quase encostando nas costas, protegendo a nuca. Em quarto lugar, eu coloquei não só um, mas vários titãs. Eu não vou falar de cada um deles aqui, mas você vai entender muito bem do que eu estou falando. E os titãs que eu vou colocar aqui são os que se parecem com pessoas que a gente conhece, com pessoas familiares. Imagine ver alguém que você conhece na forma de um titã, alguém que você gosta, ou até alguém da sua família. Isso aconteceu com os nossos personagens. E alguns dos casos mais bizarros está o Comandante Pixis e o Falco. Quando você conhece o personagem, conhece a história dele, o personagem tem alguma profundidade, você está familiarizado com o personagem e depois você vê ele na forma titânica, é muito mais chocante do que você simplesmente ver um titã aleatório que você não conhece. Esse efeito faz o titã ficar ainda mais bizarro, porque eu não sei vocês, mas deve ser muito mais assustador ser caçado e devorado por alguém conhecido numa forma de zumbi gigante do que alguém desconhecido. Mas por que as formas parecidas com pessoas que a gente conhece são mais assustadoras, mais medonhas do que formas aleatórias por aí? Existe uma boa explicação para isso. E na verdade, está na dificuldade em lutar contra essas pessoas. Porque fugir, até que tudo bem, não vai fazer grande diferença. Mas quando a questão é o combate, você tem que saber que estará eliminando aquela pessoa. E na forma de titã, ela fica muito parecida com a forma humana. Se você não for uma pessoa de sangue frio, os sentimentos vão falar mais alto e pode ser que a pessoa hesite. Hesitando, o titã vai devorar a pessoa. E é por isso que é tão aterrorizante encontrar alguém que a gente ama na forma de um titã. Porque pode ser que muitas pessoas não consigam enfrentá-lo nem derrotá-lo. E aí, elas vão acabar sendo entregues para serem devoradas de graça. O Levi teve que fazer isso algumas vezes, porque todo o seu esquadrão foi transformado em titãs pelo grito do Zeke. Então o Levi teve que passar as suas lâminas em todos os seus companheiros, mesmo vendo eles naquelas formas bizarras de titãs e sabendo que ele estava acabando com os seus próprios aliados. Isso deve ter sido difícil demais. E com certeza, para o Levi, essa batalha foi mais difícil psicologicamente do que fisicamente. E foi uma das batalhas mais difíceis que ele enfrentou na vida. Não por conta dos inimigos, e sim por causa do rosto dos inimigos. Mas enfim, vamos para o mais assustador de todos para encerrar com essa lista. Antes disso, eu vou fazer uma proposta para você. Pausa aqui o vídeo e comenta aqui embaixo qual titã você acha que é o mais assustador de toda a obra. Só titãs puros, hein? Não tem problema se você errar, vai lá, comenta. E agora a gente vai descobrir se você acertou ou não. O titã mais bizarro e mais assustador de todo o Attack on Titan, que também é o maior titã puro que existe, é mais poderoso do que alguns titãs originais. É bem por aí que você ouviu. Esse titã puro consegue ser mais forte que alguns titãs originais. Ele pode derrotar, por exemplo, o titã quadrúpede ou o titã mandíbula. Ele pode fazer frente a alguns dos titãs. E ele é só um titã puro descontrolado. Esse titã foi criado pelo Rod Reis, é a sua forma, e ele ficou gigantesco. Seu corpo é enorme, ele libera uma quantidade de vapor assustadora que pode queimar os humanos perto dele. A quantidade de vapor que ele libera é semelhante ao vapor do titã colossal, tanto que quando o titã do Rod Reis passou pela floresta, ele queimou toda a floresta com o calor do seu vapor. Seu tamanho gigantesco gera peso, e o peso automaticamente gera força. Sendo assim, esse é o titã puro mais macabro, mais bizarro, mais alto e mais poderoso de todos os titãs puros de toda a história. Ele pode ser lento, se rastejar, não ter partes do rosto ou até da própria barriga, mas ele não é um titã fraco. E com certeza você não gostaria de se encontrar com uma porcaria dessas na sua frente. Recentemente eu fiz um vídeo aqui no canal contando 15 segredos ocultos em Attack on Titan. Eu vou deixar esse vídeo passando aqui na tela agora para você ver ele na sequência como uma recomendação. Será que você já sabia de todos esses segredos? Confere lá. Eu sou o Joel, eu vou ficando por aqui e até a próxima.